A Associação Brasileira Superando o Lúpus, Doenças Reumáticas e Raras é uma associação que tem como objetivo ajudar pessoas que sofrem com essas doenças. A associação é composta pela Superando o Lúpus, Grupaz, Grupar, Encontrar e Abraps. A associação tomou posse como titular no Conselho Nacional de Saúde em 2018. A associação comporta quantas membros? Ou dentro da associação tem entidades representativas? Então, a gente hoje tem a nossa sede em São Paulo, nós temos um núcleo no Rio de Janeiro, 2 grupos de apoio, que um fica no Agreste Pernambucano e o outro no Cone Sul de Rondônia, a 600 quilômetros da capital Porto Velho, e temos afiliadas em 19 estados. Então, alguns estados a gente tem mais de uma afiliada, e que são associações ou ligadas às doenças reumáticas ou doenças raras, e devido a esse trabalho em rede que nós hoje temos uma representação nacional, né, dentro do Conselho Nacional de Saúde, e onde pudemos chegar nesse terceiro mandato à mesa diretora e brigar por muito mais incorporações de novas tecnologias, porque hoje a gente fala tanto, né, de ATS, que é avaliação de tecnologias em saúde, porém, o Brasil trabalha isso num ritmo muito devagar, porque a tecnologia cada hora está maior, então a gente tem aí novas drogas, novos recursos, novas hortes, novas próteses e tantos outros itens que vão trazer qualidade de vida para essas pessoas que vivem com patologia ou com uma deficiência e que não estão dentro do SUS. E aí, muitas vezes, né, a gente não é a favor, mas é o único recurso que sobra para a pessoa é ir via judicial. Só que a gente sabe que via judicial vai sair muito mais caro para o governo, porque se aquele remédio tivesse incorporado dentro da lista do SUS, às vezes ele vai comprar um remédio que custa 10 mil reais por 2 mil, mas por quê? Porque ele vai comprar num lote grande. Agora, quando é via judicial, ele vai ter que comprar uma unidade para atender aquele processo judicial. E aí ele vai ter que pagar os 10 mil. Ou seja, 10 mil, de repente, ele poderia estar assistindo 5 pessoas e ele está assistindo uma única pessoa. Nesse aspecto, o Poder Judiciário realmente tem essa desvantagem para a sociedade, porque favorece aquele que ajuizou a ação, mas não favorece a totalidade das pessoas que precisam de tratamento, né? A sociedade em si fica ao léu, digamos assim. De fato, a falta de um procedimento de diagnóstico mais eficaz, isso não é também um procedimento a ser reavaliado para que possa ter um tratamento mais célere? Sim, porque a gente está falando de um grupo de doença, as doenças reumáticas, que hoje ele é o segundo grupo que mais causa custo dentro do Ministério da Saúde, e o primeiro em termos de benefício ao Ministério da Previdência. Então, você vai vendo que, se você investe no diagnóstico, muitas pessoas não vão chegar a ter necessidade de ficar num período longo de um auxílio-doença ou mesmo da aposentadoria por invalidez. E também você tem a questão que quanto mais cedo você diagnosticar, melhor vai ser as condições de você tratar, a pessoa entrar em remissão da doença e ter uma vida normal,
uma vida produtiva, gerando impostos ao nosso país e também pagando aí tributos nas suas ações, porque, lógico, vai ter uma renda melhor. Muitas pessoas às vezes falam, mas era melhor eu estar aposentado. Eu falo sempre, a aposentadoria não é o melhor caminho, porque Uhum. com a aposentadoria, em poucos anos, você perde muito. Eu tive que me aposentar por invalidez em 2008. De lá para cá, eu já perdi, daqui a pouco eu vou estar chegando na metade do que eu ganhava. Então, quando chegar daqui 20 anos, com certeza eu vou estar daqui a pouco recebendo um salário mínimo. Uhum. Então, você perde muito, não vale a pena. Você produzindo, não, porque você pode subir na carreira, você pode ir para outra função e ganhar mais. Então, eu Uhum. sempre falo que o melhor caminho é a gente ter qualidade de vida para poder ter uma vida plena e realizar os nossos sonhos e objetivos. Sim, sim. A média para que uma pessoa adquirindo a, a doença, porque desculpe, é que eu sou leigo nesse aspecto, então, caso possa até introduzir um pouco a forma com que se dá a doença, a forma com que ela evolui, seria interessante para o público em geral, para que a pessoa possa entender a complexidade do tema, né? Nesse caso, eu queria saber de você o seguinte: então, não há preparo adequado para que a próprio sistema de saúde possa utilizar dos seus instrumentos para um diagnóstico preciso? Então, vamos lá, Mário. A gente tem um sério problema que começa, né? O principal profissional que nos atende é o reumatologista. Uhum. E o reumatologista, ele não tem muito em nosso país. Uhum. A gente deve estar hoje com um pouco mais de 3.000 profissionais na reumatologia por todo o país. Se você pega que temos uma população de mais de 220 milhões de brasileiros e só 3.000 reumatologistas, e quando a gente está falando de doenças reumáticas, a gente está falando de um grupo de mais de 200 doenças. Uhum. Então, a gente calcula que por baixo, hoje tem uma base de uns 20 milhões de brasileiros que convive com alguma doença reumática. Então, 20 milhões para ser atendido por 3.000 pessoas, você vê o número aí já não está fechando as contas. Já Certo. começa. E ainda por cima, a distribuir pelo território brasileiro, em que a maioria do profissional prefere ir nos centros mais... Então, eu ia falar Sim. justamente isso. A gente tem aqui no estado de São Paulo 42% dos reumatologistas, Uhum. quase 50% está só em São Paulo. Então, Uhum. sobrou aí 58% para se dividir em 26 estados, incluindo o Distrito Federal. Então, é um número muito pequeno. E a gente fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, através de uma enquete, e nós vimos que aqui no nosso estado de São Paulo, em média, pelo SUS, as pessoas levam quase 4 anos para chegar no reumatologista. E saindo de São Paulo, de 6 a 7 anos para chegar no reumatologista. Ou Uhum. seja, vai ter um diagnóstico muito tardio, e isso gera muito mais propensão para a gente ver pessoas tendo sequelas irreversíveis. E muito dessas sequelas vão ser a deficiência de algum tipo, a física, a visual também, porque se não bem acompanhado, algumas doenças pode causar
a deficiência visual. Já a auditiva, ela é bem menor, e comprometimentos ligados à nossa mente mais raros nas doenças reumáticas. Não que não exista, mas já é mais raro. E a gente está falando de doenças que são incapacitantes. Se você pegar esse grupo de doenças há 20 anos atrás, na artrite reumatoide, dificilmente as pessoas não tinham os dedos todos tortos. Ou na espondilite anquilosante, e anquilosando as vértebras, e eles ficavam com aquele osso aqui para trás e todo encolhido, sem mexer o pescoço. E estou falando só de 2 tipos de doença. E aí chegou a era das medicações biológicas. Hoje, com os biológicos, dificilmente alguém fica com alguma deformidade. Só que a gente precisa que eles chegam ao biológico cada vez mais rápido, principalmente aqueles que não respondem ao tratamento convencional à base de medicações sintéticas. Entendi muito bem nesse aspecto de fornecimento dos medicamentos. Já que você terminou nessa parte, o SUS normalmente tem certas críticas, pessoas têm certas críticas com relação ao fornecimento de medicamentos. Na questão envolvendo pacientes que tenha que tenha já diagnóstico já definido, os medicamentos pelo SUS estão sendo devidamente distribuídos, ou ainda também nesse aspecto o SUS está a dever? Então vamos lá, Mário. O SUS, ele trabalha da seguinte forma, né? Tudo dentro dele tem que estar incorporado, tem que estar bem definido e, principalmente, tem que se mostrar quem vai pagar a conta. Quando eu falei da política, porque quando você tem uma política, você tem um programa. Então, você pega doenças como a hipertensão e a diabetes, que tem um programa, e hoje qualquer um pode pegar medicação em qualquer unidade básica de saúde ou em qualquer farmácia que aderiu ao programa da farmácia popular. Então, eles vão e pegam. Você não deveria ter falta de medicamento, porque tem um programa. Já tem que reservar aquele dinheiro, aquela importância, para comprar os remédios. E você tem falta dessas medicações. Vira e mexe, está faltando remédio de hipertensão e diabetes. Agora, você imagina para um grupo de doença que não tem um programa. E estamos falando de remédios caros. Vira e mexe, falta. E aí a gente tem, principalmente quando chega novembro, começa o pior período, porque a gente sabe que dezembro eles vão alegar que não tem dinheiro para comprar. Depois, janeiro e fevereiro, nós temos o recesso do nosso legislativo no país. Então, a gente sabe que vai só poder voltar a contar de vez mesmo em março. E aí, lógico, quando é ano eleitoral, ele é muito melhor, porque aí não é de faltar muito a medicação, né? Porque senão as pessoas não vão votar, principalmente quem estiver no poder. Então fica um pouco mais difícil faltar medicação. Mas quando você está num ano como os anos ímpares, que não tem eleição, as coisas se tornam muito mais difíceis, né? Porque falta muito remédio e a gente tem um agravante. Com a pandemia, já faltava muito porque falava que faltava insumo. E quando nós tivemos aí a China vivendo, né, os surtos da pandemia, a coisa ficou pior, porque nossos insumos vêm tudo de lá. Então, o que tem faltado de medicações biológicas, principalmente, não tem sido escrito.
Acho que a gente nunca viveu um período tão ruim como nós estamos vivendo agora. E a gente tem o fator também que hoje chegou os biosimilares. De uma forma bem vulgar, né, nos sintéticos a gente tem os genéricos. Só que quando a gente fala de sintético, a gente está falando de uma conta exata, assim como a gente fala de 1 mais 1 é 2. Você tem lá para uma medicação 5 gramas dessa molécula, com mais 10 dessa, deu aquela medicação. É uma exata. Só que um biológico, ele não é uma exata, a gente está falando de uma molécula. E uma molécula que é viva vai ser produzida uma cópia dela, e essa cópia ela pode ser 95% fiel à originadora ou 110%. Então, sempre tem uma variação, ela não é 100% igual ao originador. Certo. E aí chegou os biosimilares. Eles estão chegando mais barato, lógico, o governo está comprando eles. E a gente está com um sério problema, porque essas empresas, muitas vezes, eles não conseguem atender o mercado brasileiro. Se a gente pega o Uruguai, a zona norte de São Paulo tem uma população maior do que a população do Uruguai. Agora, quando você fala para atender o mercado brasileiro, é complicado, porque às vezes um biológico para uma determinada doença, a gente está falando de 50 a 100 mil brasileiros que tomam ele. Então, a produção é grande. Então, não é qualquer laboratório que vai conseguir atender a demanda brasileira. E aí a gente tem acontecido algumas vezes a falta de medicações. Algumas medicações que tiveram aí biosimilar, empresas grandes, que a gente hoje tem grandes empresas em biosimilares, eles conseguem atender, mas tem empresas que não. E a gente tem uma medicação, que eu não vou citar nome nem o fabricante, mas eles resolveram agora não atender o mercado brasileiro. E, então, eles não querem mais produzir essa medicação e não querem passar tecnologia, porque, às vezes, o que a gente... então é patenteado por eles? Quebrou a patente porque já passou o período, tá? Então, já não está mais em período. A gente tem Biomanguinhos hoje, né, que ele produz aí, tem produzido muitas medicações biosimilares, quando a tecnologia é passado para eles. O nosso Butantan aqui em São Paulo também. E a gente tem também outros laboratórios públicos que têm capacidade, só que eles não querem passar. Então, a gente tem comprado uma briga muito grande, envolvendo aí Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, órgãos como essas fundações, né, seja o nosso Butantan, Biomanguinhos, e outras fundações que tem pelo Brasil, para ver o que faz, e fora a própria empresa que produzia essa medicação para uma doença reumática. Continuando com a entrevista, a terceira parte fala sobre a necessidade de continuar lutando para melhorar as condições de saúde das pessoas que têm o diagnóstico confirmado.